Todos na igreja me conhecem, mas eu quero me apresentar. Meu nome é José, né? E eu me converti com 14 anos. Que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. E é engraçado que Deus, né, me trouxe para uma igreja pentecostal. Isso para mim foi algo surpreendente, porque desde criança eu tive problema sério de fobia social, né? Eu não conseguia ficar no meio de pessoas e de barulho. E quando eu vim para a igreja, isso para mim foi uma libertação, porque era tão terrível que quando chegava a visita em casa eu me escondia embaixo da cama. Eu não conseguia, né? Eu comecei a estudar com 10 anos de idade, né, porque não suportava ficar no meio de pessoas. E a igreja, né, me ajudou muito nisso, né, nessa questão da fobia social. Isso para mim foi uma libertação. E eu me converti na Igreja da Cruzada, né, com 14 anos, e a partir dos 16, né, desde os 16 anos eu estou na Fonte da Vida. Uma grande bênção que eu recebi na minha vida foi a cura do meu irmão. Meu irmão, ele não sei se é devido ao vício de cigarro dele, ele teve um problema terrível, que os médicos praticamente já tinham dito que ele não ia suportar, que ele ia morrer mesmo. Ele ficou em pele e osso, amarelo completamente. Aquilo me trouxe um problema, né? Eu fiquei muito abatido por causa daquele problema do meu irmão. E naquele momento a gente viu que era somente Deus. Até o médico falou, olha, se vocês sabem rezar, ele falou, então rezem porque, né, porque é só um milagre mesmo. E daí ele tinha uma bola de pus enorme, né, em volta do pulmão, que se o médico perfurasse aquilo, podia contaminar todo o corpo e ele morreria. Então, e se ele permanecesse do jeito que está, também ia morrer. E a igreja começou a fazer oração e tal, né, orar por ele, né, então toda a igreja se reuniu e orou por ele e Deus abençoou e o procedimento deu certo e tal. Mas foi um milagre, o próprio médico reconheceu isso, que foi um milagre, né? E com 19 anos depois, né, eu conheci a EDC, que foi uma das grandes bênçãos na minha vida, né? Graças a EDC, né, que hoje em dia eu suporto, né, Deus tem me dado forças, né, até esse momento, né. Eu me casei com 19 anos, a EDC depois engravidou, nós tivemos... Só que durante a gravidez, é interessante que a EDC teve rubéola. E o médico aconselhou a EDC a abortar. E nós, com a igreja também, né, decidimos orar e confiar em Deus. E Deus abençoou, né, que ela teve a Thalita e nasceu perfeitamente, não teve problema nenhum, graças a Deus. Isso foi uma grande bênção também que a gente recebeu, porque 2 anos depois eu sofri um acidente, né? Eu sofri um acidente que me deixou na cadeira de rodas e tal. Se a gente tivesse abortado a minha filha, possivelmente eu não poderia ter mais filho, né? Esse meu acidente, eu gostaria de relatar, né? Foi um período em que o Jimmy Swaggart veio para o Brasil, né? E a gente, toda a igreja, várias pessoas da igreja ia para São Paulo assistir, e eu também ia, né? O trajeto daqui até a rodoviária, estava eu, meu pai no banco traseiro do carro, e minha irmã e o meu cunhado no banco da frente. Naquele período não era obrigatório o uso de cinto de segurança, então nem eu nem meu pai estávamos com cinto. E no trajeto daqui, ali ao lado do Jardim Botânico, o carro capotou. E eu bati minha cabeça na cabeça do meu pai e ele não desmaiou, mas eu desmaiei. E nisso, o corpo solto dentro de um carro capotando, né, algumas vezes, eu fraturei a cesta cervical e perdi o movimento das mãos e das pernas, né. Fiquei internado 1 mês no hospital. Durante esse 1 mês, os irmãos da igreja, né, me ajudaram bastante e tal. Vários irmãos, quase todos os dias, iam pousar, ficavam a noite inteira comigo no hospital e tal. Nesse período que eu esteve no hospital, eu tive uma pneumonia, né, porque pelo fato de ficar muito tempo na mesma posição no hospital, eu tive um início de pneumonia, mas muito sério, porque a lesão que eu tive me impossibilita de tossir.
né? Então eu não conseguia expectorar, né? Eliminar a secreção, né, do pulmão. E isso, aquilo lá também foi aquilo quase me matou. E é engraçado que, né, teve uma noite lá que o pessoal orou por mim no hospital e 2 irmãos ficaram comigo, o César Matoso e o Roosevelt. Naquela noite eles oraram por mim e, engraçado, eles levantaram a minha cama, né? Daí oraram por mim e depois, engraçado, na hora de abaixar a cama para eu tentar dormir, eles abaixaram, na hora de abaixar, eles abaixaram muito e a minha cabeça ficou muito para baixo. E isso me ajudou a expectorar. E eu não conseguia eliminar, né, a secreção. E naquele momento a secreção começou a descer, sair, né? E naquela hora ali todo mundo ficou feliz, né, os dois. Então naquele momento um começou a apertar a minha barriga, né, o meu pulmão, e o outro ficava colhendo numa vasilha a secreção. Nós ficamos a noite inteira fazendo isso. E no outro dia de manhã meu pulmão estava completamente limpo, praticamente, você vê, né, a gente tinha orado antes disso. E algo aparentemente foi de um acidente deles terem abaixado muito a cama. Foi após a oração isso, né? Engraçado, enquanto eu estava no hospital eu tinha muita esperança. Eu até falava para os médicos, não senhor, eu não vou sair daqui de uma cadeira de rodas. Mas eu acredito assim que aos poucos, né, Deus foi me confortando, foi trabalhando, né, no meu... Revoltado com Deus, assim, eu acredito que nunca aconteceu isso, né? O fato de ter me dado uma boa esposa que o tempo todo estava me ajudando, me animando, né? Eu acredito que tudo isso contribuiu, né, para que eu não perdesse a fé, que eu não, né, eu nunca cheguei a murmurar, blasfemar, isso não, né? Houve momentos que a minha esposa não esteve bem e que eu fiquei muito magoado, falei, briguei com Deus, e aconteceu já isso na minha vida, né? Mas não em relação a esse fato, mas a outros fatos, em relação à minha esposa, que para mim é muito importante, né? Então, é mais nessa questão, assim, né? Em relação ao acidente, eu acredito assim que Deus me ajudou muito facilmente a superar essa questão, né? E eu não sei, eu acredito que Deus tem um propósito comigo, né? Estando assim mesmo, né? E eu acho que talvez esse é um instrumento de transformação na minha vida, porque eu acredito que se talvez eu não estivesse assim, tem algumas áreas da minha vida que eu não sei se eu teria conseguido mudar, sabe? E também não sei se amanhã ou depois eu vou voltar a andar, né? Isso está na mão de Deus também, né? A gente continua amando Deus do mesmo modo e, né, isso não tem tanta importância assim, não, né? Uma das coisas marcantes na minha vida também foi o apoio da igreja em todo esse período, né? Que sempre, não somente na questão espiritual, né? Que a igreja sempre me ajudou, esteve sempre orando, sempre edificando a minha vida na palavra, no conhecimento, né? Mas principalmente na oração, né? Mas uma das maiores foi a ajuda em todos, na ajuda prática mesmo, ajuda no atendimento na minha casa, ajuda com médicos, na minha manutenção, né, assistência financeira mesmo, quando foi necessário, né? Isso para mim foi muito importante, né? E até hoje tem sido, né? A igreja tem me auxiliado, né? Em todas as áreas, não somente na área espiritual, né? Isso para mim é importante porque eu acredito que mostra não somente a importância da igreja nas questões espirituais, mas em todas essas áreas, né? E isso para mim foi assim impagável, né? Não tem como pagar tudo isso que a igreja fez para mim durante todo esse período, né? O pastor mesmo, né? Preciso do Senhor estar ajudando a gente sempre aí, né? Isso para mim foi algo assim que, além de não tem como esquecer, né? E também é algo que somente é Deus mesmo para retribuir tudo isso. Isso para mim foi uma das coisas assim que me marcaram até hoje, né? E outra pessoa também, né? Eu quero citar o nome do Aramis. O Aramis ia na minha casa, me pegava. Eu tinha uma cadeira de roda pesada, de ferro, né? O Osnil também, né? Me ajudou muitas vezes quando eu precisava de alguém para
me locomover, para me colocar no carro, tirar do carro, né, para fazer transporte e tal. Até banho esse pessoal me dava, né? Algumas vezes que eu precisei e tal, para me pôr no banheiro, tirar do banheiro. Isso me emociona muito, porque isso é quase isso para mim é uma bênção, né, de Deus. Eu não consigo me lembrar desse episódio sem lembrar dessas pessoas que foram tão importantes, tal. E um tempo depois, pela dificuldade que eu tinha de locomoção, a igreja se reuniu, né, toda a igreja se reuniu e compraram uma cadeira de rodas para mim, motorizada, tal. Isso também foi muito importante para mim, né? Mas a maior bênção de Deus, tudo isso foi muito importante na minha vida, mas eu acredito que tudo isso não se compara à bênção de ter conhecido Jesus, sabe? E ao perdão dos pecados. Ao perdão dos pecados, e isso para mim é o que, né, é mais importante de tudo, né? Saber que eu tenho esperança de vida eterna, né? Que eu tenho uma família estabelecida na fé em Deus, né? Isso para mim, né? Todas as demais coisas foram muito importantes, né? Mas o fato de que um dia Jesus me alcançou, me salvou, perdoou meus pecados, me deu esperança de vida eterna, isso para mim supera tudo o demais. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.